Esse episódio aconteceu muita coisa. Foram muitas reviravoltas, conclusões, é assim que a gente gosta. Conclusões. Ou confusões, não entendi até agora o que você falou. Conclusões. Ah, tá. Já teve, inclusive, a resolução do crime que tava ali, né, amedrontando as pessoas no quarto episódio, o que a gente tinha comentado aqui no vídeo anterior, já dava pra entender que não ia ser o grande mistério da temporada. E é isso aí. Já resolveram o crime, agora a gente pode partir pro que importa, que é a revolução. Parece que o crime foi uma estratégia para levar o Layton para frente e para colocar mais fogo na revolução, porque agora ele sumiu, tá nas gavetas. O episódio já começa com uma discussão triste que é da Jinju falando sobre o papel da ciência, dos cientistas no Expresso do Amanhã, que é salvar o mundo e não mudá-lo. Acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive da ciência sendo desprezada por muita gente. E imagino que tem a ver com o que levou ao congelamento do mundo, né? O que levou eles naquela situação. É como se fosse uma descrença na ciência para mudar o mundo, apenas salvá-lo, né? E ir apagando os incêndios. Essa pequena fala tem várias partes interessantes. Outra delas é que ela relata o que os super ricos fizeram nesse momento de crise. Alguns fugiram para os bunkers, outros transportaram a sua consciência para computadores. É algo que é bem sci-fi, pode passar despercebido, mas é muito interessante contextualizar o que aconteceu com os que não foram para o trem, para quem não conseguiu comprar o ingresso do trem. Inclusive, dialoga com muitas produções de sci-fi, produções distópicas, né? Inclusive da própria Netflix, como, por exemplo, Altered Carbon, que mostra uma realidade em que os super ricos, né, a nata da sociedade, essa nata financeira da sociedade, compra a sua consciência... compra corpos para abrigar suas consciências eternamente, né? Então quem tem dinheiro se dá bem, enquanto o resto se degladia lá embaixo. Uma terceira parte interessante do que a Jinju fala é que o Snowpiercer é o sistema criado pelo Wilford e que sistemas sobrevivem sem seu criador. Isso comprova um pouco o que a gente falou no episódio passado, que eu acho que ela tem alguma coisa a ver ou com a morte ou com o Wilford escondido na gaveta. Eu acho que ela sabe que ele já não tá mais no comando. Ela sabe tanto que quando o Wilford vem à tona, né, quando fala, eu quero falar com o Wilford, ela faz uma cara muito assim, ai meu Deus do céu, de novo isso, né? Que desgrama. Essa parte do sistema funcionar sem o seu próprio criador é muito legal, porque tem a ver com o que a Bia abriu falando o vídeo, sobre como a ciência no Snowpiercer está sendo usada para adaptar ao mundo, para sobreviver ao mundo e não para mudá-lo, né? De fato, não há uma luta contra um sistema que causou aquilo para o mundo e que gerou a necessidade deste trem criado por um bilionário excêntrico que vai ficar girando em torno da Terra ad infinitum autossuficientemente. Não tem uma briga para mudar esse sistema, é simplesmente para manter esse sistema de sociedade funcionando. Que as pessoas estão na primeira classe, na segunda e na terceira. Isso a gente já comentou, não é nem um pouco sutil, né? Ali ele divide claramente a ralé, né? O pessoal que está no fundo que são sub-humanos, sequer tem qualquer direito, e a galera que está na primeira classe que são inatingíveis. Você diz que é inatingível, a primeira também é inacessível para as outras pessoas. Existe ali uma barreira que as outras pessoas não podem entrar lá, muito menos alguém do fundo. E o que acontece? O Layton entra lá, todo mundo fica chocado. Meu Deus, não pode ser. E tem algo muito interessante também, que é o caminho que eles fazem, a Melanie e o Layton, para a primeira classe. Em um corredor tem os girassóis do Van Gogh, a moça com brinco de pérola do Vermeer, ou seja, obras clássicas muito famosas, e eu fiquei pensando em uma coisa, será que isso foi saqueado por eles? Não é possível que eles compraram no fim do mundo, vamos comprar as obras e colocar aqui. Eu acho isso muito simbólico de ter isso lá no corredorzinho em que eles passam para ir para a primeira. Ainda mais se considerarmos o contexto que a gente está vivendo, em que tem sido cobrado, isso já é uma batalha de alguns anos, por vários países, várias sociedades, vários povos, o retorno de obras, né, e pensar como que a classe alta se apropria de arte. Só pensar aí como que os museus europeus estão repletos de obras de arte dos povos da América Latina, dos povos africanos, dos povos do leste, né, dos povos orientais, da Ásia, enfim. E são obras que foram saqueadas, né, eles não entregaram, fica aqui com a nossa coroa do rei aqui do Congo, não.
Essas pessoas roubaram essas obras, levaram para a Europa e fica lá para o mundo inteiro ver. A gente já fez uma discussão sobre isso quando a gente estava analisando The Handmaid's Tale, que tem uma obra também do Vermeer, que tá lá na casa de um dos comandantes, e que fica claro na série que eles foram pegando, assim, com a crise mundial, foi havendo saques. Tem outro filme que tem essa discussão que é muito legal também, e que comprova que essa é uma discussão quente que tá no momento, assim, que é Pantera Negra. Como chama o personagem? Você lembra? O que é, sem ser o Pantera Negra, que é o rival dele. Eric Killmonger. O Killmonger começa, quando ele aparece, ele tá no museu olhando indignado as obras que foram roubadas do povo dele, né? Então essa é uma discussão bem interessante que é colocada nesse episódio assim, né? Tipo um trechinho. Esses são os bons momentos de Snowpiercer, né? São os momentos que a gente consegue tirar coisas pra pensar a despeito de algumas falhas, né? Não acho que a série é ruim, não, nem tá longe disso. Nem assim. boa. Acho que ela foi até massacrada demais pela crítica em alguns momentos, mas ela tem bons momentos reflexivos, né? Esse é um deles. Parece que é só um quadro na parede, mas não é só um quadro na parede. Aquilo tem muita coisa por trás. Good morning. Tem ainda uma outra coisa muito legal para se pensar sobre isso, que é essas obras de arte estão disponíveis apenas para as pessoas da primeira classe. Então, todos os outros passageiros do trem, a gente nem considera o fundo para essas estatísticas do trem de Snowpiercer, né? Já que eles não são considerados seres humanos. Todas as outras pessoas não têm acesso a isso. É algo restrito que fica ali para aquela pequena parcela da sociedade do trem que sequer parece ver os quadros também. Fica né? ali num corredor, né? Eles gastam mais tempo tomando café e chá da tarde lá naquele vagão de comida do que fazendo qualquer outra coisa. No caso, a LJ tá matando as pessoas. E é a primeira vez que a gente tem acesso aos aposentos da primeira classe. A gente só via eles lá tomando aquele chá, aqueles cafés. E a gente percebe que é um espaço gigantesco para uma família de 3 pessoas. Até o espaço do segurança é minúsculo, né? É super apertadinho. DCE, né? E se a gente fizer a comparação, aquele espaço para 3 pessoas é espaço para quase o fundo inteiro, para, sei lá, 100 pessoas, 200. E o pior é ver isso justificado por eles, que o fundo não comprou passagem, então a gente merece isso. O Leighton pergunta pra LJ, sua consciência não pesa? Tipo assim, menina, você é jovem, né? Você poderia ter um pensamento aí mais diferente, de justiça, mas a sua consciência não pesa, né? And she keeps first class above the law, but Mr. Wilford's doing things differently this time. Outro aspecto muito interessante mostrado nessa sequência, quando eles estão nos aposentos da família da LJ, mostrando todo aquele glamour, toda aquela pomposidade, né, da casa, que é praticamente uma casa, né? Tem sala, tem quarto, tem cozinha, Segundo andar? Enfim, é um duplex, né? É quando a gente descobre que os seguranças dessa gente rica podem entrar armados no trem. Arma de fogo é proibida, até por motivos meio óbvios, né? Se estourar uma janela, como aconteceu de estourar, já pode congelar o trem lá por dentro, mas aos seguranças da primeira classe é permitido portar armas de fogo, de verdade. Eles podem atirar dentro do trem. Até que não é permitido, mas eles têm e as pessoas sabem disso e... Ninguém faz nada. Nada acontece feijoada. Lá dentro do trem, a reprodução dessas duas forças de segurança, né? Essa força privada que protege os ricos da primeira classe e tem a força policial do próprio trem, né? A força de segurança para conter problemas, para conter o fundo, no caso, né? Essas pessoas indesejáveis e que estão ali para servir ao Wilford e, no final das contas, servir à primeira classe, né? Então, praticamente eles são protegidos 2 vezes, pela força privada e pela força pública, digamos assim. O que é bem atual e bem, né, nosso mundo. Não à toa, a primeira classe, na figura da LJ, se safa da investigação, enquanto o empregado dela, que era o segurança dela, que fazia o serviço sujo, né? Ele assassinava as pessoas para que ela cortasse e tudo mais, picasse essas pessoas, ele se ferra, né? Ele é assassinado brutalmente também, né? Ele toma várias facadas, machadadas, sei lá o que ele estava usando, picareta, da polícia do trem. Então é o empregado, segurança dessa gente rica sendo assassinado pela força policial de dentro do trem. Com uma força desproporcional à realidade, né? Absurdamente. E eu acho que parece também de propósito que fizeram isso, para que não tivesse chances de ele falar que foi ela, enfim, de piorar a situação para as pessoas da primeira classe. E no fim das contas,
A LJ tá numa cela, né? Ela ainda não foi pra gaveta, enfim. Não sei se tem um processo de julgamento lá. Talvez a gente veja isso mais pra frente, né? Ficou no ar a questão do julgamento quando a gente entra em contato com a Nikki, né? Que é a primeira acusada de ter cometido os assassinatos. E aí foi uma coisa meio sumária, parece, né? O Wilford falou, ou a Melanie falou, foi ela, e aí acabou, foi ela e ela vai pra gaveta. Não se sabe se há um processo penal, um processo judicial que rola dentro do trem, se faz um júri, se ela pode se defender, né? Enfim, seria bem interessante ver isso, é bem legal. O episódio tem uns momentos bem pastelões, assim, não sei se é proposital, mas ficou bem ruim. A perseguição policial é uma delas, muito ruim, é mal executada, né? Tem umas conveniências, tipo, o cara logo pegar a Jinju e ameaçar, e também é bem engraçado o processo deles perseguindo, os guardas perseguindo o bandido. Tem uma coisa que eu não entendi até agora, que foi por que ele atirou no trem para aquela fumaça, não sei se ele queria confundir as pessoas, mas ele acabou sendo preso justamente, sendo morto, justamente quando ele atira. Não adiantou nada, né? Tipo, estratégia totalmente falha. Eu achei muito gastação estética pra mim. Porque deu um aspecto esfumaçado. E aí a luta dele contra os guardas, né? Porque ele consegue se defender um pouco até o momento que os guardas assassinam ele. Mas eu achei muito... vai ficar bonito. Não faz sentido. Não. Ele é uma pessoa treinada, ele é super frio. A gente viu o que ele fez com a Nikki lá. Ele chegou no momento... específico, e as pessoas falam, enfim, né? Ele é um assassino cruel, frio, ele foi treinado assim, ele serviu às Forças Armadas com esse perfil e as pessoas usavam esse perfil dele nas Forças Armadas, realmente ficou bem ruim, né? Sim. E outra coisa que também me deixou desconfortável nesse episódio foi a Melanie fantasiada com um boné da Yale ou a camisa do MIT. Tá bom, a gente já entendeu que ela é engenheira, que isso tem a ver com o papel dela ali, mas eu achei que ela tava fantasiada mesmo, assim, não entendi a necessidade. A conclusão desse episódio é que o Layton estava correto no episódio passado em dizer que esse é um governo autoritário. A Melanie usou os serviços dele e simplesmente descartou quando foi preciso, porque ela diz que ele sabe demais. É o velho caso, né? Não queria solucionar o problema de fato, queria arrumar só ali uma desculpa para poder investigar e ver se não estava respingando nela, inclusive, né? Porque o que aquelas pessoas sabem pode acabar jogando o disfarce dela pelo ralo. E a gente vai ver, a partir de agora, também as consequências para a primeira classe e de alguém da primeira classe ser punido. Porque eu acho que eles não vão aceitar bem, não. Além de tudo, tem um gancho para a continuidade da temporada, faltam 6 episódios ainda, né? Que é a Josie dando start ali, talvez, na revolução das pessoas do fundo. Ela conseguiu chegar um pouquinho lá na frente para ver qual que era a situação do Layton, através do chip, né? E começar o processo de informação também, com uma pessoa da terceira classe, aquela ex-fundista que tá na terceira classe. Eu gostei muito porque eu achei que o Layton ia ser o líder o tempo inteiro desse processo, e já tá na cara que não tem como ele liderar nada dentro de uma gaveta que botaram ele em coma induzido, né? Então, provavelmente vai ficar nas mãos da Josie, dar um start aí nesse processo. Talvez depois ele se junta, provavelmente ele vai se juntar, né? Eles devem tirar ele da gaveta, até por conta de imagem que tem no trailer. Mas é ela que deve começar e isso vai ser muito legal, vai ser da hora acompanhar. Gostei do momento em que ela sai lá daquele quartinho que eles estão, e aí na hora que ela volta, ela é quase pega pelos guardas. Eu queria ver mais disso na série, esses momentos de tensão. Foi bem curto, poderia ser pouco mais tenso, é uma coisa que eu gostaria de ver. Seria legal ver isso porque o trem é um espaço confinado e confinante, né? Então as ações acontecem num espaço reduzido. Tem corredor que passa uma pessoa só, porque tem coisas dos lados e tal. Eles podiam explorar isso mais mesmo, para criar mais tensão na narrativa, né? Falta um pouquinho disso mesmo. Literalmente não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. Eu acho que a Josie vai morrer. Porque eu vi no IMDb que ela tá só em 10 episódios. Mas e ela já vai tem morrer a no segunda 10º. temporada. Então pode deixar pra falar isso mais pra frente. Agora a gente espera que vá começar de fato uma revolução no trem, depois de 4 episódios. E só. É isso, né? Eu achei a dinâmica legal de apresentação, assim, dar o clima, a gente sacar qual que é o de cada um. Agora realmente vai partir pra ação, né? Já deu a entender bastante isso. Diz aí pra gente se você tá acompanhando a série, o que achou desse episódio. Estamos esperando seu comentário. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.